Boa tarde a todos. Terminamos hoje um conjunto de entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Chaves. Dos 5 candidatos apresentados oficialmente, tenho hoje o gosto de ter comigo Nuno Vaz, candidato pelo Partido Socialista à autarquia flaviense. Nuno Vaz tem 55 anos, é natural do concelho de Chaves e licenciado em Direito. É desde 2017 presidente da Câmara Municipal de Chaves, apresenta candidatura às Chaves a um terceiro mandato, com o lema "O Nuno Faz". Muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio do canal Altâmega. Nas últimas eleições autárquicas, o PS venceu com 54,55% dos votos. Nestas eleições, acredita numa nova maioria absoluta? Muito boa tarde a todos. Naturalmente eu apresento-me fazendo só uma pequena pormenor. Eu sou do Concelho de Chaves, mas sou natural de Travancas, que é uma aldeia deste concelho. Dizer que o propósito e a motivação subjacente às várias candidaturas, e também esta, é continuar a fazer o que ainda é necessário, o que faz falta. Dizer que naturalmente a expectativa é de uma vitória. Essa vitória será naturalmente com a expressão que os eleitores quiserem dar, porque, enfim, humildemente temos que ter sempre presente que a decisão é dos eleitores no seu conjunto. Naturalmente que eu, enquanto candidato, eu, enquanto Presidente da Câmara, tenho procurado fazer um trabalho próximo, diligente, preocupado, enfim, sempre motivado pelo interesse público, mas naturalmente a avaliação é dos nossos concidadãos, é dos nossos vizinhos e naturalmente nesse pressuposto eles farão com certeza uma avaliação do trabalho que foi feito nos últimos 4, provavelmente também do trabalho feito nos 4 anos anteriores e naturalmente farão essa avaliação. Agora, a motivação e naturalmente a ambição é que de facto possamos renovar essa maioria absoluta. Na última candidatura, muitos projetos ficaram por concluir. Não posso estar de acordo consigo, por uma razão muito simples. Só 84% das nossas propostas foram concluídas. Acho que é injusto dizer que muitos projetos ficaram por concluir. É exatamente o inverso. Poucos projetos ficaram por concluir. E estão ainda atuais, farão parte dizer que naturalmente, enfim, dos projetos que nós fizemos, e permita-me que diga, nunca em Chaves, nenhuma candidatura, nenhum candidato prestou contas. Prestou contas no dizer do que fez e o que ainda não conseguiu fazer. Eu acho que pela primeira vez um candidato, e fui eu, que fiz essa apresentação pública, convidando os jornalistas. A senhora jornalista esteve presente nessa iniciativa e percebeu-se que 84% dos grandes compromissos ou estão executados ou estão em fase de execução. E, portanto, 3, 4 desses grandes projetos estão ainda por executar, estão verdadeiramente já em fase de execução, mas não em execução de obra, estão numa fase preparatória, numa fase de projeto, numa fase de contratualização e, naturalmente, esses projetos que não foram concluídos no mandato 21-25, serão com certeza no próximo mandato, porque eles estarão inscritos nos 25 compromissos que já comuniquei, tive a oportunidade de hoje enunciar na apresentação da minha candidatura e que naturalmente serão o nosso referencial estratégico. Com isto não queremos dizer que nós apenas faremos 25 grandes projetos, mas não. Faremos dezenas e dezenas de projetos. Deixe que lhe diga, por exemplo, neste momento que nós falamos, enfim, no Concelho de Chaves estão em execução, investimento, 44 milhões de euros de obra e, portanto, significa que são muitos projetos que são feitos, muitos dos quais não estão sequer sinalizados, não fazem parte deste portfólio, mas naturalmente respondem às necessidades da comunidade e é isso que pretendemos fazer, é responder às necessidades e aos anseios da nossa comunidade. E são projetos que se mantêm atuais, que irão querer cumprir as piscinas municipais, o pavilhão multiusos. Por exemplo, concretizando, e para que não fiquem dúvidas nenhumas, nem a si, nem a quem nos está a ouvir e a ver. Nas piscinas cobertas, disse e reafirmo, a nossa intenção é no dia 31 de julho deste ano ainda, poder abrir o concurso para a contratualização da empreitada das piscinas. Depois de um processo muito exigente, muito difícil, para a circunstância da piscina estar numa zona de risco de inundação, de um processo de 2 ou 3 anos junto da APA para remover esse obstáculo, depois de um processo inusitado junto do IPDJ que nos levou quase 9 meses, enfim, depois da revisão do projeto, estamos em condições de poder avançar para a contratualização desse projeto. Tanto mais, enfim, que a Assembleia Municipal, os órgãos do município já aprovaram um empréstimo para que dos 10 ou 11 milhões de euros que esta piscina possa vir a constar, 4 milhões já estão a ser objeto de contratação junto da Caixa Geral de Depósitos. Por isso, naturalmente, dizer que essa é uma decisão firme, é daqueles processos em que é quase como um barco que já foi lançado ao mar e que agora vai fazer o seu processo e vai, naturalmente, navegar ao seu destino. Multiusos temos neste momento em contratualização,
Só o projeto, o preço base, hoje em 300 mil euros. Curiosamente, termina hoje o prazo para a apresentação de candidaturas para a adjudicação da contratualização do projeto do multiuso. E estamos a falar num projeto que pode custar, só ele, 300 mil euros. Dizer também que no âmbito da contratualização dos fundos europeus para para os próximos 6 ou 7 anos, neste momento temos garantidos para o financiamento do multiuso já 4 milhões de euros de fundamento de fundos europeus e, naturalmente, com isso estão reunidas as condições para que verdadeiramente, em breve, durante um ano, possamos avançar para a contratualização desta obra tão desejada, tão querida. É curioso que estamos a falar de 2 instrumentos, 2 equipamentos estruturantes. E é também curioso que estes 2 infraestruturas que houve a possibilidade de as financiar por fundos comunitários até 2007, 2009, não foram feitas. Temos que as fazer agora. Eu costumo dizer, é preciso fazer o que é necessário fazer, o que faz falta, e é preciso fazer o que os outros não fizeram. Que outras prioridades fazem parte da sua candidatura, sendo certo que também já apresentou quando apresentou precisamente a sua recandidatura à Câmara Municipal, falou de alguns projetos, gostaria de frisar algum? Sim, eu gostaria de dizer o seguinte, as linhas estratégicas, aquilo que é o pressuposto estratégico da nossa candidatura e da minha candidatura é o mesmo. Tem a ver com a economia, tem a ver naturalmente também com o ensino, com o conhecimento e com a investigação, e depois tem a ver com as questões mais ligadas à qualidade de vida das pessoas. E para isso é fundamental. Nós muitas vezes dizemos que é fundamental ter espaços e equipamentos para propiciar qualidade de vida, mas eu acho que a primeira condição mesmo é criar condições de emprego, de vida aos nossos concidadãos, aos nossos filhos, aos nossos amigos, para que efetivamente eles possam ter uma perspectiva de vida no nosso concelho. E por isso, para nós, a economia é fundamental. Por isso é que temos, neste momento em execução, um processo de ampliação do parque empresarial, da área do alojamento empresarial. Ao mesmo tempo, temos um processo de modernização e de qualificação da área do alojamento empresarial. Neste momento está objeto de execução. Esse projeto tem que estar concluído até junho de 2026. E fará uma transformação, fará naturalmente uma afirmação e uma diferenciação da nossa área do alojamento empresarial, que faz com que, por exemplo, nós possamos naturalmente ambicionar ter mais empresas, ter mais empregos, ter mais economia. Isso é fundamental. Ao mesmo tempo, dizer que, concorrendo a esse objetivo que está interligado, tem a ver com a questão da investigação. Nós queremos ainda que, na investigação, queremos não só dar mais relevância àquilo que é o Alcovalor, que tem já mais de 14 investigadores, que são jovens, doutorados, que estavam noutras partes do país, noutras universidades, e hoje estão em Chaves, fazem aqui a sua vida e ajudam a transformar o nosso cotidiano e ajudam a avançar, a crescer. E isso é fundamental. Mas queremos que este Centro Tecnológico ligado à água possa ser complementado por um centro de investigação tecnológico também ligado à agricultura biológica. Eu posso dizer aqui que está neste momento em processo de contratualização, um projeto de mais de 2,4 milhões de euros, que tem como parceiros o município de Chaves, a Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional do Norte e, por outro lado, o Alcovalor. Para quê? Para fazer um espaço de investigação na Quinta de Vidago e possamos lá desenvolver um projeto de investigação, mas ligado à agricultura, que é uma área que precisa de mais conhecimento, naturalmente, para quê? Para valorizarmos os nossos produtos e valorizarmos a nossa agricultura. Por outro lado, é decisivo para este território e foi, quiçá, o principal problema estratégico de quem me antecedeu foi não perceberem que o ensino superior era absolutamente estratégico, não só para a qualificação, mas também para o desenvolvimento do nosso concelho. E, portanto, se agora já está a ser construída uma residência universitária para 120 camas, se já existem aprovadas 4 licenciaturas que estão integradas na Escola Superior de Hotelaria e Bem-Estar do IPB, falta agora, naturalmente, dar um passo seguinte, que é criar as condições para que haja uma escola e um centro de negócios, um centro empresarial, que naturalmente será feito nos terrenos que a Câmara Municipal já cedeu ao IPB e que nós verdadeiramente transformemos a realidade e nós possamos não só termos os 500 ou 600 alunos que já existem no ensino superior em Chaves, podemos ambicionar ter 1.500 ou terem 2.000. Isso é uma transformação grande para a nossa economia, para a qualificação, para a possibilidade de fixação dos jovens, para a transformação da nossa realidade. E, ao mesmo tempo, naturalmente, nós precisamos de continuar a fazer um investimento muito importante, onde
nos equipamentos. Fazer a piscina, como eu disse, a piscina coberta, que é essencial para os nossos mais velhos, é essencial para o desporto escolar, é necessário para as várias associações, é necessário para os desportistas federados e depois é preciso também fazer o tal espaço multiusos que tenha essa capacidade de permitir uma multiplicidade de funções. Estamos a falar naturalmente de um espaço de promoção e de afirmação, enfim, daquilo que são as nossas empresas, dos nossos produtos, das nossas iniciativas, mas depois também uma multiplicidade que resolva um problema estrutural que nós temos, que é a questão da prática desportiva e que nós temos naturalmente a necessidade de oferecer mais condições. Mas para além desse multiusos, queremos também, e estamos a desenvolver um conjunto de projetos, para termos espalhados pela cidade pequenos multiusos, pequenos espaços de prática de desporto informal, que vão desde o basquete, que vão desde, enfim, o handball e ao mesmo tempo também a pista de atletismo, que terá certamente uma realidade no futuro, que vem complementar aquilo que está em execução. Designadamente, enfim, o campo do Flaviense ou o campo da geração de talentos, que naturalmente para corresponder àquilo que é uma necessidade mais crescente de prática desportiva, de criação de infraestruturas desportivas, para que naturalmente os nossos jovens e aqueles que frequentam o ensino secundário e o ensino, os ciclos anteriores, mas também que fazem o ensino superior, tenham a prática desportiva e depois todos aqueles que naturalmente querem ter um estilo de vida saudável, isso é fundamental. Queríamos também, naturalmente, porque percebemos que existe uma carência no nosso concelho, a nível lúdico ou recreativo, e portanto temos uma proposta de fazer uma grande piscina ao lado daquela que existe no Parque de Rebentão, uma piscina que naturalmente tenha uma diferenciação, que seja uma grande piscina de ondas, com uma zona balnear, de areia e com outro tipo de atividades, que naturalmente propicie durante o período de verão, não só para os residentes, para os estudantes, para os nossos imigrantes, e de facto nós possamos corresponder àquilo que é uma necessidade imperativa. Dizer também que este projeto já hoje tem uma garantia de financiamento de 3,5 milhões de euros e, portanto, não estamos a falar de projetos relativamente aos quais não sabemos como é que vão ser financiados. Não, há garantias de financiamento e, portanto, é uma certeza que eles vão acontecer, concretizem-se naturalmente os projetos e depois temos, com certeza, que acrescentar a esses projetos aquilo que já foi feito. Por exemplo, dar-lhe nota que, enfim, aquilo que nós designamos por aquasoluta, neopiscinas termais ao ar livre, enfim, tem sido um absoluto sucesso. Em 3 meses tem mais de 11.200 entradas. E, portanto, é com equipamentos, com infraestruturas desta natureza que nós damos centralidade às chaves na dimensão turística, termal, económica, dinâmica. Hoje ninguém tem dúvida que, de facto, o motor do desenvolvimento do Alto Tâmega e Barroso é Chaves nas dimensões todas. Quando no equipamento recentemente inaugurado diz que devolveu o cineteatro aos flavienses... É verdade. E eu explico. Na sua função de cineteatro? Naturalmente que nós olhamos para aquilo que é, enfim, um conjunto de equipamentos e nós atualizamos. Nós, na nossa vida, enfim, também não estamos agarrados a um transistor hoje. Já temos outros instrumentos, outros equipamentos que nos ajustam à realidade. O cineteatro da década de 30 e 40 está ajustado aos dias de hoje. Como perceberá, o cineteatro, que cumpria uma função importante na década de 40, 50, 60 e 70, ele deixou de existir porque não respondia àquilo que eram as necessidades da altura, ou seja, desde a década de 80, que ele não cumpria as suas necessidades. Nós hoje sabemos que, por exemplo, no que diz respeito ao cinema, existem um conjunto de plataformas que resolvem essa questão. Sabemos que no que corresponde a outras iniciativas e outras necessidades, também elas estão cobertas. Hoje, verdadeiramente, todos nós, eu acho que todas as pessoas têm um smartphone, têm uma tablet. Hoje nós percebemos que o digital, que é absolutamente essencial e que ele faz parte do nosso dia, queiramos ou não queiramos. Portanto, o que nós fizemos foi pegar num cineteatro velho, que não cumpria a sua função, e transportá-lo para os tempos de hoje, fazendo dele um espaço moderno, funcional, enfim, multifuncional. Porque o espaço existe, sob o ponto de vista arquitetónico, ele continua a ter a sua mesma configuração, mas depois, naturalmente, o que ele cumpre? Cumpre um conjunto muito alargado de funções. Ele é, por exemplo, um espaço para se poder fazer teatro, para se poder fazer cinema, para se poder fazer, enfim, espetáculos musicais, quer sentados, quer durante o inverno, e veremos depois neste inverno, quando as condições externas sejam inadequadas, nós poderemos fazer lá espetáculos indoor com 1.500, 1.600 pessoas. Ao mesmo tempo, como nós sabemos que nem todos os dias, nem todas as noites existem espetáculos, então era importante que aquele espaço cumprisse perenamente, de forma cotidiana, outras funções.
Aquele espaço é também um espaço que tem um potencial turístico muito importante. Como nós sabemos que, enfim, nós temos no território muitos milhares de pessoas e é importante que nós possamos ter diferentes ofertas de serviços. E, naturalmente, nós temos um património arquitetónico muito importante, romano, medieval, contemporâneo. Temos, naturalmente, um património natural muito importante. Temos a nossa gastronomia, temos ícones muito importantes na área turística, a Nacional 2, temos agora também, naturalmente, o Museu das Termas Romanas, temos a Ponte Romana, temos agora as termas ao ar livre e, portanto, nós precisamos complementar esta oferta com o quê? Com algo mais moderno, mais diferenciador. E, portanto, tem um espaço multimédia, sensorial, é uma sala que naturalmente afirma e que diferencia este território, porque elas só se encontram salas desta natureza em grandes cidades. E, portanto, se, por exemplo, na área da cultura e particularmente da pintura temos o Máquina, enfim, no que diz respeito à parte tecnológica temos este Palácio da Água, este Aqua Nature Palace. E, portanto, eu continuo a dizer que nós devolvemos o cineteatro aos fluvienses, atualizando aquilo que são as necessidades dos nossos dias e, ao mesmo tempo, incorporando ainda, para além de multiusos, para além deste espaço sensorial e multimédia, nós também temos lá um espaço que é um espaço que permite uma dimensão pedagógica para as crianças conhecerem a importância da água na nossa história, portanto, porque é que somos chaves e porque é que chegamos aqui e o que é que a importância que teve aqui, a água desde romanos até hoje, mas ao mesmo tempo também perceber que a água, o impacto que tem no nosso corpo, as transformações físicas e químicas que opera, e portanto é um espaço absolutamente moderno, atualizado e para lhe dizer, por exemplo, que é um espaço que tem sido muito interessante porque ele já tem milhares e milhares de visitas, porque é um espaço que não está fechado, porque está aberto de quinta a domingo. É mais um equipamento que complementa a oferta diária do Museu de Arte Contemporânea, das piscinas termais ao ar livre, do museu, daquilo que é o Museu Termal, da Ponte Romana, do Museu Faviense, da Torre, dos monumentos que nós temos e, portanto, verdadeiramente é mais uma oferta. E se calhar por isso é que nós, e Chaves, tem tido uma afirmação tão importante a nível turístico. É porque, com certeza, o que fez foi transformar os seus ativos em produtos e serviços. E, portanto, hoje, a qualquer dia da semana e ao fim de semana, nós vemos sempre turistas na nossa cidade e é também para eles e para nós que, naturalmente, queremos construir estas nossas soluções. Sendo certo que o antigo Cineteatro, agora hoje designado como o Aqua Nature Palace, ele tem uma função moderna. Ele continua a ser um espaço fundamental para os flavienses e para a comunidade flaviense. Tem sido criticado por não construir a praia fluvial de Vidago. Este projeto alguma vez fez parte da sua candidatura? Eu devo dizer que é uma falácia, é uma mentira e desafio aqueles que fazem essa afirmação a mostrarem um documento, uma afirmação minha em como era a intenção de fazer a praia fluvial de Vidago. O que nós temos sim intenção de fazer não é fazer a praia fluvial de Vidago, é fazer o parque lazer da praia de Vidago. Como toda a gente sabe, sobretudo aqueles que frequentaram a praia de Vidago, ela verdadeiramente era um espaço de lazer. Nós, enfim, muitas pessoas, muitas famílias faziam lá merendas e convívios ao fim de semana e na margem esquerda do rio Tâmega e, portanto, o que nós fazíamos era usar o rio, mas usar o rio não como praia, mas como um espaço de lazer. O que nós temos como projeto, e está contratualizado e está em processo de licenciamento e faz parte, enfim, das medidas compensatórias com a Iberdrola, é fazer um parque de lazer da praia de Vidago. E assim é um projeto que está na APRA, para efeitos de parecer, existe financiamento, mas mais uma vez a circunstância, aquilo que é uma grande riqueza, que é o nosso rio Tâmega, e muitas vezes é também ele próprio um condicionante. E portanto a verdade é que um projeto que nós queremos fazer, eu digo mais uma vez, do parque de lazer, ele tem que ser ajustado, tem que ser adequado àquilo que tem sido, enfim, o parecer da APA para que ele possa ser verdadeiramente executado e para que naturalmente nós possamos ter um espaço de lazer. E o espaço de lazer o que é? É naturalmente ter um espaço de convívio, de fim de semana, com os grelhadores, enfim, com sombra, com casas de banho, para que as famílias possam naturalmente desfrutar de um espaço, enfim, emblemático, na zona do rio Tâmega, enfim, e certamente ter lá momentos de familiares muito felizes. É isso que nós pretendemos. Agora, eu reafirmo que nunca foi prometida a praia. Provavelmente, em alguns menos atentos, o que fizeram foi, como é a praia de Vidago, que é a toponímia, que é a designação, o que nós prometemos, e continuamos a dizer que sim, que é um propósito que continua a fazer parte, enfim, das nossas vontades, é fazer o parque de lazer da praia de Vidago. Para que isso fique claro.
Eu acho que se nós estamos atentos ao espaço comunicacional, percebemos que existe muito ruído, que existe muita desinformação, que existe muita insinuação e muita mentira. Infelizmente, enfim, as redes sociais hoje são espaços de muita desinformação, muita mentira, muita insinuação, e eu temo, infelizmente, que da mesma forma que aconteceu nas eleições autárquicas de 2021, que em 25 ainda tenhamos mais atores perturbadores e, portanto, que nós tenhamos ainda mais ruído, provavelmente mais desinformação, com mais insinuação, porque, sinceramente, o que me parece é que há muitos protagonistas que estão muito mais interessados em destruir do que em construir, em fazer proposta, desinteressam da proposta e interessam-se apenas na destruição. Um outro ruído tem sido também o PDM de Chaves. É muito curioso. A oposição também criticou o alegado atraso de 5 meses da publicação deste documento. Ainda bem que faz essa pergunta, porque me pede esquecer. Aqueles que dizem agora que nós temos um atraso de 5 meses na publicação, tiveram um atraso de mais de 14 anos na sua revisão. É curioso que os mesmos que agora afirmam que há um atraso na publicação, que eu explicarei já de seguida, foram aqueles que tinham que ter feito um processo de revisão do PDM em 2005. Pois bem, estiveram desde 2005 até 2017 em que saíram da Câmara, estou a falar do PSD, e foram manifestamente incapazes de fazer essa revisão. Portanto, quem nos critica de ser incapaz de fazer a publicação do PDM são aqueles que foram incapazes de fazer o processo de revisão do PDM. Já deveria estar em terceira geração? Ou em quarta. É verdade, estamos a falar a Câmara de Chaves, por exemplo, as câmaras vizinhas aqui já estão no terceiro processo de revisão. A Câmara de Chaves não fez nada. Pior do que isso, contratou serviços, gastou dinheiro e foi incapaz de fazer o processo de revisão. Quanto à questão da publicação, verdadeiramente não foram 5 meses. Foi desde o mês de março ao mês de junho. Portanto, não foram 5 meses. Enfim, se a minha aritmética bate certo, isso não é verdade. Mas mais uma vez, não tem nada a ver com a Câmara. Tem a ver, sobretudo, com a questão da plataforma, da entidade que faz a publicação, que não estava preparada para aquilo que era, enfim, o número de publicações e, portanto, por razões tecnológicas, de infraestrutura tecnológica, foi incapaz de receber a nossa informação, que era muita. E, portanto, dizer que no dia que hoje estamos, o PDM está em vigor, ele já existe. E é curioso... Tendo em conta que já não era revista há muito tempo, que sofreu muitas alterações. É isso que eu tenho dito, porque se nós tivéssemos, quando nós, em qualquer que seja a área, a matéria, nós fazemos alterações e ajustamentos progressivos, nós quando fazemos a última alteração, digamos, a amplitude dessa alteração é menor. Quando nós não fazemos a adequação de um instrumento normativo, seja de outro tipo de instrumento, e estamos muito tempo de o ajustar à realidade, o que acontece? A última alteração é muito mais intensa. Foi o que aconteceu com o PDM de Chaves. Ou seja, ele devia ter sido revisto em 2005, não foi? Devia ter sido objeto de revisão por força de uma lei de 2015. A verdade é que, na altura, quem, liderava a Câmara não quis fazer essa alteração. Ao que me dizem, com medo das eleições autárquicas, tinha o processo pronto em 2017 e não o quis fazer. E depois surgiu uma lei nova, designadamente a reserva ecológica, que pôs em causa todo o trabalho, entretanto, elaborado. E, portanto, dizer que, sinceramente, quem faz essas afirmações devia, antes de fazer uma revisão da autoconsciência, devia fazer, uma análise daquilo que foram, os seus comportamentos, o trabalho realizado, porque se, mais uma vez, estamos a falar de uma matéria em que o PSD foi incapaz de fazer e que o PS, liderado por mim, foi capaz de fazer. E a única coisa que conseguem aqui encontrar é o facto de termos demorado 3 ou 4 meses a publicar, cujas responsabilidades estão a jusante, não são da nossa responsabilidade, e por outro lado dizer que em muitos casos anulamos a área urbanizável. Mas em no bono da verdade, quem anulou esta classificação de solo não foi a Câmara Municipal de Chaves, foi a lei de 2015, que em gestão autárquica à altura já devia ter feito a alteração e não fez. E portanto, mais uma vez, inverdades, mentiras, imprecisões, e, sobretudo, não assumir erros próprios e, naturalmente, imputar aos outros muitas das responsabilidades que têm. Muito obrigada, foi um gosto estar à conversa consigo. Obrigada a si que esteve desse lado. Estivemos à conversa com Nuno Vaz, candidato à Câmara Municipal de Chaves nas próximas eleições autárquicas de 12 de outubro.